Seja bem-vindo a mais um módulo do curso Foco na Renda. Neste módulo 3, nós vamos abordar a renda fixa. Então, nessa primeira aula, a gente vai tentar mostrar mais ou menos os principais conceitos da renda fixa. E é bem interessante a renda fixa porque ela te dá uma certa previsibilidade nos seus investimentos. Então, é interessante você conhecer a renda fixa. E caso você entenda que ela esteja dentro do seu perfil, vai ser muito importante você ter ativos de renda fixa na sua jornada como investidor. Então vamos para a primeira aula sobre renda fixa. Nessa aula aqui agora a gente vai ver sobre a renda fixa, tá? A gente vai aí agora começar a entender melhor como que funciona esses ativos, né? Que a gente quer acumular ou como que a gente vai utilizar esses ativos. Então vamos entender melhor aí como que funciona a renda fixa. Um dos grandes diferenciais da renda fixa é porque ao contratar a renda fixa você já tem uma taxa e um prazo definido, né? Você já sabe que você, ao aplicar um dinheiro na renda fixa, você vai receber lá na frente um valor remunerado por uma taxa e você tem uma data já prevista para você retirar esse dinheiro. Então aqui num exemplo assim bem mais básico, né? Você tem uma taxa de juro aqui de 10% ao ano, né? E com o vencimento para uma data futura lá, no dia tal, no mês tal e no ano tal. Alguns tipos de renda fixa você nem vai ter aqui esse vencimento, né? Mas a gente vai ver aí ao longo do curso que boa parte dos tipos de investimento, das modalidades de investimento, você vai ter esse vencimento estabelecido também. Então, a renda fixa você vai ter aqui praticamente ela dividida em dois tipos de títulos, né? Os títulos públicos, que é o Tesouro Direto do governo federal, e os títulos privados. Dentro dos títulos privados, aí ainda você vai ter praticamente mais dois tipos ainda, porque você vai ter aqui títulos que são emitidos por bancos e títulos emitidos por empresas, né? Quanto à remuneração, aí a gente divide aqui de novo em três aspectos, né? Você tem a remuneração pós-fixada, que ela vai oscilar de acordo com uma taxa, né? Geralmente no Tesouro Público você vai ter a taxa Selic, e aí você não sabe ao certo quanto que você vai retirar lá na frente, mas você sempre vai retirar mais do que o valor que você colocou, né? Que esse valor vai variar aqui pela Selic. E muito utilizado pelas empresas e pelos bancos, você tem o CDI, que é um valor bem próximo da Selic também. Geralmente, se a Selic está 2%, o CDI está 1,9%. Então, vai variar da mesma forma lá. Você vai ter um CDB 100% do CDI, então vai estar rendendo 1,9%. Né? E você tem os títulos pré-fixados, que esse aqui sim você já tem uma certeza de qual valor que você vai receber no vencimento, porque é 10%, por exemplo aqui, né? Isso aqui é só um exemplo, você pode ter taxas diferentes de acordo com o momento de mercado, pode estar mais baixo, pode estar mais alto. E por último, você tem o tipo de remuneração híbrida, né? Que vai ser um índice, por isso que ela é híbrido, né? Você tem um índice mais uma taxa fixa, né? Então você tem aqui uma parcela dele que vai variar ao longo do tempo
e uma taxa que você já vai saber quanto que você vai ganhar. Então, por exemplo, se o IPCA está 4% e você contratou IPCA mais 4%, significa que seu título lá, público ou privado, ele vai estar remunerando você em 8%. Assim como se naquele mês a inflação ficou menor, ficou 3%, então ele está te remunerando 3% mais 4%, vai ser 7%. Então ele vai oscilar um pouco aqui de acordo com o índice. E a mesma coisa é o CDI, né? O CDI também ele pode variar ao longo do tempo. E, apesar de não variar tanto de um mês para o outro, porque o Copom geralmente faz suas reuniões a cada 45 dias e nem sempre ele altera a taxa da Selic, mas pode ter essas variações ao longo do tempo, mas você sempre vai ter aqui um valor já fixo que você sabe que você vai receber a mais do que esse valor que você tem variável aqui. E aí você teria aqui, beleza, tem a renda fixa, então não tem risco nenhum. Sim, tem riscos também, né? No caso dos títulos públicos, você vai ter o risco de oscilação de preço. É algo que nas próximas aulas vai ficar mais claro como que funciona, por que tem essa oscilação, né, de preço. Então você corre esse risco de comprar hoje e daqui 2 meses você quer sacar o dinheiro e teve uma oscilação de preço e aí você vai vender mais barato do que o valor que você comprou, né? É um risco. E um risco que geralmente é considerado bem pequeno pelo mercado, que é o calote. O que seria o calote é o governo não ter condições de honrar com o compromisso de pagar a sua dívida, né? Mas não aconteceu assim ainda no Brasil dele não pagar os títulos públicos, né? Mas a gente não pode descartar. A gente vê que a Argentina lá está passando por sérias dificuldades, né? Então é algo, não existe aquele 100%. Mas o tesouro público é considerado o investimento mais seguro da renda fixa, né? Nos títulos privados, você tem o risco, na verdade, no caso de CDBs, LCIs, LCAs, que são os títulos emitidos por bancos, você tem o risco de o banco quebrar e ele não te pagar. Porém, tem um fundo garantidor de crédito que te dá uma garantia de te pagar até R$250 mil que você tenha emprestado para um banco, né? É R$250 mil para cada instituição que você emprestou. Então é até algo que você tem que ficar atento na hora que você estiver investindo lá, para não deixar mais de 250 mil em uma mesma instituição. Porém, esse valor tem um limite, né? Por CPF ele chega até R$1 milhão. O que passar disso, o FGC não cobre. Já nos títulos aqui ainda privados, que geralmente são as empresas que emitem, que são as debêntures, os certificados de recebíveis imobiliários, os certificados de recebíveis agropecuários, eles não têm FGC. Então, se você emprestar o dinheiro lá para um CRI, uma debênture de uma empresa, e essa empresa vir a falir, aí você tem um sério problema, né? Geralmente isso vai para a justiça lá e caso tenha, né, caso a empresa tenha dado algo em garantia, porque tem debênture que nem tem garantia. Então isso aqui, na hora que você vai comprar um desse tipo aqui, você tem que conhecer muito bem a empresa, né, que você está investindo dinheiro, para saber se aquele título que vai vencer daqui a 5, 10 anos, geralmente são títulos longos, se aquela empresa tem condições de que 5, 10 anos ainda está bem financeiramente, né? E esses títulos aqui, principalmente as debêntures, os CRIs e CRAs, eles também sofrem oscilação, marcação a mercado
de acordo, essas empresas começam a passar por alguma dificuldade e o mercado enxerga que o risco naquela empresa está aumentando, então eles também sofrem marcação a mercado, eles diminuem ou aumentam de valor ao longo do tempo. Então aí só para dar esse início aí em renda fixa, né? Só para entender que geralmente a renda fixa está dividida nesses dois tipos aí, que são os títulos públicos e os títulos privados, né? E que dentro dos títulos privados você ainda tem essa divisão entre estar emprestando dinheiro para banco e emprestando dinheiro para empresas. E no caso das empresas você não tem nenhuma garantia que você consegue reaver seu dinheiro caso a empresa chegue a ir à falência, tá? Então, até a próxima aula.